Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim comentar sobre o volume 15 de Spy vs Family e primeiro, antes de tudo, eu vou fazer uma review da edição, como eu sempre faço, que no caso, no volume 15 a gente tem a Marta na capa, com as coisinhas de chá. A lombada de Spy vs Family é sempre a mesma coisa, não tem nada de novo. Atrás também é sempre a mesma coisa. Aí dentro a gente tem o papel em crochê, né, a folha colorida, com a Yor na capa, e essa fotinha, esse desenho da Anya, bem bonito. E no caso, continuando, né, o volume 14 da guerra e tudo mais, a gente continua vendo a Marta na guerra, né, que o time feminino foi pra guerra mais pra ser um escudo do que necessariamente ser uma distração do que necessariamente ajudar na guerra. Tanto é que a Marta, ela quer ir pra casa e tudo mais, mas o que aconteceu, ela não consegue mais. Ela pensa no Harry ainda, só que aí ela entra numa emboscada pelo time pelos rivais do outro lado, é Westânia, eu acho, porque é Ostânia. E eu esqueci o outro lado, gente. É isso aí, eu esqueci. Mas aí ela toma um tiro. E do nada ela acorda numa casa de alguém. De uma senhora que ela faz. É Westalis, no caso. Ela acorda na casa dessa senhora, que é do outro lado e tal. E ela fica um pouco com medo disso. Mas a senhora deixou ela ali, não ia denunciar ela a ninguém, porque tem outras pessoas do outro lado do muro, né? Do outro lado do outro país. Então, é meio que, tipo, ninguém pensa nas pessoas, só pensam na guerra em si. Mas tem uma certa noite ela tem que ir embora, porque ela não ia ficar ali pra sempre. A senhora dá umas roupas da filha dela que morreu no passado. Mas com isso, a Marta, ela segue viagem pra Ostânia. Dito isso, ela consegue um mapa, consegue comida e tudo mais. E dentro disso, ela tá muito longe da fronteira. E ela tem que se fingir de homem pra não ser pega, porque é uma mulher desacompanhada, já sabemos o que acontece. Dessa viagem, que é muito cansativa, ela acaba caindo, mas o exército de Westar está ali, poderia até pegar ela ali, mas falam que a guerra acabou, então não vale mais a pena. Dito isso, ela consegue ir num carro de guerrilheiros que conseguiram sobreviver à guerra e estão voltando para casa, mas ao meio do caminho ela vê algumas pessoas que ela conhece morrendo, mas ela consegue chegar em casa. Chegando em casa, os pais delas ficam muito felizes e tudo mais, mas ela tá determinada a ir achar o Harry. Nessa ida de tentar achar o Harry, ela realmente acha ele, só que ele já tá casado com outra. Ela fica um pouco em choque, né? Que ele já tá casado com outra e tudo mais. Mas é isso que aconteceu. Ela fica até que feliz. E essa é a história de como ela perdeu, né? O amor dela, perdeu a juventude, né? Porque é isso que seguiu. Que a Marta é a pessoa, eu esqueci como é que se fala, a empregada da Beck, né, que cuida dela, mas ela contou, né, que ela se formou, ela conseguiu recuperar a sensação de viver, de entrar pro balé e tudo mais, que a esposa do Harry ficava sempre feliz por ela e tudo mais, só que ela não contou pra Beck que era o Harry. A Beck até chutou pra falar que era o Harry e tudo mais, mas é que era feio fazer suposições. A gente troca a cena, então, pros dois indo visitar realmente o túmulo da falecida esposa do Harry e tudo mais. E que os dois continuam a mesma coisa. Trocando a cena, a gente troca pra Ana em casa, querendo ir ver a foca que tá no canal apareceu de repente, né? Que é a foca nórdica e tal. Só que aí o Lloyd realmente leva eles pra vir e fala assim: ah, então é seu trabalho, então a gente vai. E só que você tem que fazer seu trabalho. Dito isso, a gente encontra também a Beck, a Marta, encontra também os outros meninos, mesmo passeando e tudo mais. Mesmo ela não tendo encontrado a foca, ela se divertiu, mas meio que encontrou realmente a foca e avisa que o mar é pra lá. Dito isso, ela vai embora e tudo mais, traz uma lagosta de agradecimento. E a gente troca a missão pro Sr. Damian e os amigos dele indo caçar um tesouro pra conseguir estelas.
esse negócio de conseguir estrelas, eles até acham uma flor, só que não valia de nada porque as pessoas já tinham encontrado ela. Só que pelo menos valeu a pena a caçada, o dia e tudo mais. E o mordomo dele fala: pelo menos você pode mostrar pro seu pai. Desculpa, minha garganta está meio seca, mas de qualquer forma, a gente também troca pra outra missão com o cabeludo, o Frank, vendo como é o dia dele e tudo mais. Ele passando informações pra todo mundo, pra Fiona e tudo mais, o dia que ele... Como é o dia dele apostando. Nesse dia ele até consegue ingressos pra sair com alguém. Ele até sai, mas aí o cara que vendeu os ingressos é raptado, ele tem que ir lá raptar ele. Mas a menina que ele ia levar pro cinema, ele deu os ingressos, ele levou o namorado e conseguiu tudo mais. E eles até que saem pra jantar depois e ela conta essa notícia, ele até fica feliz, mas... aconteceu isso. E aí o cara que vendeu os bilhetes fala: eu tenho mais um. Você quer ir comigo? Aí eles assistem e meio que é uma bosta o filme. Dito isso, a gente troca pra residência dos Desmond. A gente vai ver o Sr. Desmond, vai ver o Demetrius, vai ver todo mundo. Como é que é a vida deles no jantar e tal, que é uma família muito estranha. Mas eles não comentam nada, mas o Desmond fala, né, no final, que foi um jantar muito interessante. A gente vê também as marcas de cicatriz na cabeça. A gente fica: o que tá acontecendo? Não estou entendendo, tem alguma coisa de errado aqui. Mas na próxima missão, a gente tem um festival onde tá todo mundo mesmo. Todos os colegas de classe da Anya, com os pais. E o Lloyd fala assim: network, muito bom, eu vou ter que ir, network, vamos lá. Mesmo que ele não veja o Desmond por ali, ele tá sempre de olho em tudo que tá acontecendo. Aí, dito isso, os meninos fazem uma competição de que tem que perder, tem que ir embora. Só que aí a Anya perde, eles começam a brigar e tudo mais, mas ninguém vai embora no final, todo mundo fica de boa. E dito isso, eles se separam. E a Anya vai ler o futuro numa cartomante. E quem é a cartomante é a Melinda. Só que ela fica com um certo medo do marido, mesmo ela não conseguindo ler as cartas direito. Ela começa a falar com a Yor, dizendo que ela sente um certo medo do marido. Pergunta se ela gosta do Damien. A Anya fala que gosta e tudo mais. E que do nada, depois eles voltando e tudo mais, a Anya fala que a mãe dele gosta muito dele. E ele fica: que papo é esse e tudo mais. E a Yor encoraja. Ele fica um pouco envergonhado e tudo mais, mas no final do dia, eles indo embora, ele dá tchau pros mordomos do Demi e dos outros colegas dele, né? E o Lloyd se lembra dos amigos dele da infância e diz que o festival foi divertido. Indo embora, a gente troca a cena pra Melinda, indo meio que passar com o Lloyd na psicoterapia, na psiquiatria, porque foi meio que indicação da Yor. Olha aí, quase caiu. E a gente depois troca uma missão rápida deles, da Anne e da Beck, indo ao cinema assistir um filme meio estranho que todo mundo fica: oxe, que é isso? Não estou entendendo. Mas com isso a gente termina termina com um confidencial, né? Com a Martha e o Harry tomando chá, meio brigando, se intimidando ainda mesmo depois de tanto tempo. E no final a gente tem a capinha do volume 15 com a Martha jovem, que ela complementa com a capa 14 do Harry, que é muito bonitinha. E a gente tem os rascunhos da mãe da Beck e tudo mais. E com isso a gente termina o volume 15, que eu achei bem legal. Eu quero muito ler o volume 16, que tem a Melinda na capa. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam. E até!